Agora, então, você pode ver que esta Casa de Habsburgos, através de várias etapas, vai se tornar o fator político mais importante da Europa. Sim? E as guerras que eles vão travar são quase uma guerra mundial, mas não é uma guerra, é uma série de guerras diferentes. Os Habsburgos vão travar guerras contra a França, vão travar guerras contra os turcos, vão travar guerras contra hereges protestantes e vários príncipes alemães que deveriam obediência teoricamente ao imperador, mas que se identificam com a reforma protestante. E então, eventualmente, esta sequência de guerras vão se tornar guerras religiosas e eles vão infernizar a Europa durante um período amplo, um período que, aliás, vai por muito ultrapassar a época do próprio Carlos V. Sim? Então, você tem ali, agora, então, visto do ponto de vista dos Habsburgos, quando eu disse a semana passada, começa a luta pela Itália, começando com a invasão francesa, mas eventualmente isto vai provocar intromissões habsburguesas e eventualmente os Habsburgos que vão se tornar os senhores meio coloniais da Itália. Então, o símbolo disto, eu lembro, é o saque de Roma por tropas espanholas, sim? Que foi um duro golpe ao prestígio do catolicismo e vai, por si, soar as campainhas para a contra-reforma católica, mas eu chego a isto em um momento. Então, a dinastia acumula mais e mais territórios, mas, por outro lado, então, deve fazer frente a uma fragmentação religiosa que vai ser provocada pela reforma. Antes a reforma luterana, depois de outras igrejas e seitas protestantes, mais importante entre elas os calvinistas. Então você vai ter uma série de guerras, e aliás eu posso te mostrar ali a maneira como se armam os soldados da época, que então a arma mais eficaz durante esta época é um pique, uma lança muito longa, e são em particular tropas espanhóis que se chamam tercios, que são bem disciplinados, que usam esta arma de forma eficaz, e a infantaria espanhola vai ser, na época, o exército mais forte da Europa. Então, se você olha para este sistema Habsburgo e os desafios que os líderes habsburgos enfrentam, você pode, então, ver que, por um lado, tem uma ambição de unidade, uma ideia de eu sou o imperador e eu precisaria controlar em nome de Deus toda a cristandade. Por outro lado, você tem contestações. Tem muitos estados, os outros estados são também cristãos na Europa, mas eles não gostam necessariamente de obedecer ao Sagrado Império Romano. Às vezes eles são integrados no Sagrado Império Romano e também não gostam de obedecer. Então tem para este império perigos ou contestações tanto de fora quanto de dentro. E de fora temos ainda um outro perigo bem maior que muito assusta os europeus da época, que é a invasão turca. Então, eu lembro a derrota e o assédio e a conquista de Constantinopla em 1453, então um pouco antes desta época. O dinamismo dos turcos otomanos, muçulmanos, não cessa com a conquista de Constantinopla, que eles transformam na capital turca otomana, Istambul hoje. Eles continuam, pois também o Império Turco-Otomano está inspirado por um sonho de reino universal, como muitos impérios, e também ali tem uma justificativa religiosa, embora não cristã, mas muçulmana no caso. Então, os turcos estão também entrando e conquistando pedaços cada vez maiores da Europa. Vão
conquistar todos os Balcãs, vão captar maior parte da Hungria dos Habsburgos, e em 1529 eles estão às portas da capital habsburga, Viena. E quase conquistam esta capital, mas no último momento eles vão embora. Um século e meio depois eles vão repetir o assédio de Viena em 1683, e também neste momento é assim as duras penas que os cristãos habsburgos conseguem afastar a conquista ameaçadora dos turcos. E então a ideia é, se estes muçulmanos estão chegando, nós precisamos, como cristãos, nos unir contra este perigo maior. E isto é algo que, obviamente, ideologicamente, os Habsburgos tentam de aproveitar. Mas não deu totalmente certo, como vamos ver. Agora, então, vamos falar um pouco da própria reforma protestante, e o ponto de partida é, então, que a Igreja Católica, como muitas, se não todas as religiões que em todos os estados do mundo uma vez se tornam a religião predominante, embora no começo talvez uma religião de pobreza e de humildade e de igualdade entre seres humanos e muito mais, uma vez identificado com o poder, se torna um instrumento de poder, e por si vai também ter muitos abusos de poder. Esta é uma história que começa por volta de 400 após Cristo no Ocidente, e que 1000 anos depois chega a um ponto de ebulição. Então, o ponto central para nós é que a turbulência religiosa que vai quebrar a unidade da cristandade vai também afetar e se entrelaçar com os interesses contraditórios de estados uns contra os outros. Então, guerras de religião e guerras de hegemonia vão se misturar neste século XVI e XVII na Europa. E às vezes mesmo a própria reforma vai ser um elemento de formação de estados, em particular na Europa setentrional. A reforma começa um pouco depois de 1500, com Martin Lutero para vocês. Mas não quer dizer que antes, na Idade Média, não houve tentativas para repensar o papel da Igreja, para projetar programas para limpar abusos do catolicismo e muito mais. Pelo contrário, a história da Idade Média é uma história permanente destas tentativas. O que acontece, porém, é que geralmente as tentativas de reformar a Igreja de dentro, seja são integradas pela Igreja e se tornam doravante a nova ortodoxia, seja produzem cismas que depois são militarmente aniquilados. Um exemplo do primeiro seriam os franciscanos. São Francisco de Assis, o novo Papa se chama após ele. Em sua época, foi um tipo de reformista radical e crítico forte da Igreja. E é só depois que os franciscanos vão ser considerados como fazendo parte da ortodoxia da Igreja. O exemplo dos segundos seriam, por exemplo, tentativas de heresias como os albigenses na França meridional, que tem uma outra forma de cristianismo, e tem cruzadas inteiras no século XIII que vão exterminar este grupo de hereges. Sim, estas então são as duas opções que existem na Idade Média. O que acontece e o que diferencia a Idade Moderna, na minha opinião, é que teve a imprensa. A imprensa é uma revolução de informação. Possibilita a transmissão muito mais rápida e muito mais ampla de ideias. Antes foi suficiente de queimar um herege e com isto geralmente você queima o livro do herege e com isto então acaba o problema para the powers that be, para o sistema da Igreja.
Mas agora, se você queima um herege, e se você queima o manuscrito que ele faz, mas o manuscrito já foi transmitido e imprimido em milhares de cópias, não adianta nada, e muitas vezes novos mártires vão emerger para, assim, hastear a bandeira da crítica à igreja, e tudo isto, o que antes foi, então, um pequeno fogo, se torna um incêndio enorme em todo o cristianismo. Um cara um pouco intermediário entre a Idade Média e o Renascimento, que foi um crítico muito duro e, aliás, bem humorístico de abusos da igreja. Você pode ver nesta fotografia, que é um retrato de Holbein, e Desiderius Erasmo, que viveu no final do século XV, e ele criticou a igreja. De certa forma, ele é um proto-reformador, mas ele nunca quis uma quebra com a igreja e sempre, assim, disse que melhor tentar de transformar de dentro, de forma gradual, sem destruir a própria igreja. Ele estava em contato e correspondência com muitos reformadores sérios de sua época. Um outro grupo, antes de falar de Lutero, são os anabatistas. Eles são um grupo que foi muito popular e ameaçador aos poderes no começo do século XVI. Anabatistas acreditaram que o batismo de crianças não tem validade, mas precisa ser feito quando a pessoa chega à maturidade para entender o significado do batismo. Mas isto é nada em comparação com seu programa quase comunista, anti-senhoral, anti-feudal. Então, isto se mistura na Holanda e Alemanha com revoltas de camponeses contra a exploração econômica. E os anabatistas até chegam a conquistar cidades e ali estabelecer seu próprio poder, até com extrema dureza e crueldade serem derrotadas e reprimidas pelos poderes dos vários duques e barões feudais, com apoio do Império, apoio da Igreja Católica e até apoio de Lutero, que também estava antes. Estava contra este anabatista. Os anabatistas conseguiram sobreviver, eles existem até hoje, mas politicamente não mais se tornam importantes. Agora, quem sim é muito importante para a história da Europa, também para as relações internacionais, de forma indireta, não foi um político, não foi um guerreiro, não foi um diplomata, foi um monge que entra numa crise espiritual, onde ele chega a identificar e denunciar os abusos da igreja, isto é Martin Luther, e então ele vai desenvolver novas ideias que são incompatíveis com a ortodoxia católica. Para te dar, eu acho que eu já te disse este exemplo, mas é bem chamativo. Se eu falo de abusos, algo que foi assim, muito popular na época e também muito popular para criticar foram as indulgências. Sim? Então você pode comprar dando dinheiro para a igreja estabelecer construir novas igrejas. Por exemplo, eles querem fazer o São Pedro em Roma, isto custa muito dinheiro. Então, se você voluntariamente dá um pouco de dinheiro, você pode obter um papel da igreja que te dá um desconto de alguns milhares de anos que você precisaria sofrer no purgatório antes de graduar para a entrada no paraíso. Então, Martin Luther e outros críticos, aliás também críticos que se mantiveram católicos, não só protestantes, isto é um absurdo, pois quem vai para o paraíso faz isto graças à sua fé e não a várias formas de voluntariado benevolente, dando dinheiro e o que se chama boas obras. Sim? Então, isto é um centro da teologia luterana
que a salvação não pode se fazer nas chamadas boas obras, mas só pela fé. É só a fé que pode te garantir, mas se você tem a fé, então isto implica em muitas outras coisas também, mas você não pode simplesmente comprar um bilhete para entrar no paraíso. Sim? Então tem aqui até uma certa crítica social também, não só teológica. E como se faz a fé? A fé se faz por cada alma individualmente. Isto também é uma diferença com o catolicismo da época, pois então para ter a fé você precisa ter conhecimento das bases da fé. Estas bases se encontram na Bíblia. Mas a Bíblia só existia em versões em hebraico e em tradução em latim. E isto quer dizer que só pessoas educadas, letradas, podem ter contato direto com o texto que é imprescindível para salvar sua alma. Então, uma das coisas que Martin Luther vai fazer é traduzir a Bíblia na língua das pessoas comuns, para que elas possam entender. Então, ele vai, no caso, traduzir a Bíblia em alemão. Foi a primeira tradução para uma língua vulgar do povo em comum, e depois vão seguir traduções em inglês, em holandês, em todas as outras línguas do mundo. Sim? Mas a igreja não estava feliz com este desenvolvimento. Embora Martin Luther, por si, não foi um radical tão extremo que ele advogou uma quebra com a igreja. Ele manteve, então ele está a favor de uma moderada reforma dentro da igreja católica. O que, porém, acontece, então, ele por si não é um revolucionário. Suas ideias são radicais, mas não buscam rasgar a unidade da cristandade. Mas a igreja católica reage considerando ele um herege. Então tenta de captar ele para fazer um processo e provavelmente condenar ele à morte. E Martin Luther entende o perigo, e então ele trabalha na Alemanha Central e sua vida está em risco. Agora vai acontecer algo que tem consequências internacionais importantes. Ele vai buscar um protetor. Então, a diferença dos anabatistas, que dizem que se identificam com os servos e os camponeses, etc., ele busca a proteção de um príncipe de Saxônia. E este cara vai se converter ao luteranismo. Não diria que ele faz isto por imensa religiosidade, ele provavelmente faz um cálculo político: eu vou proteger, eu coloco Martin Luther em minha fortaleza, eu dou uma proteção, e isto vai ser bom para meu reino. Exatamente, então, o que isto vai provocar é uma luta entre este príncipe e o imperador. E o imperador diz: mas você deve entregar este herege, pois você deve obediência a mim. Mas exatamente agora o príncipe pode dizer: mas eu sou luterano e não mais acredito que eu devo necessariamente esta obediência automática que se baseia numa sanção católica a você. Então, praticamente, ele tenta quase se tornar independente. E outros príncipes, em particular na Alemanha setentrional, vão seguir este exemplo, e o resultado é que o imperador agora, em nome do catolicismo e do Papa, mas também em nome de seu próprio poder, precisa fazer uma guerra para derrotar estes príncipes, que também são agora hereges e também em protesto contra seu poder. E o resultado disto são guerras de religião na Alemanha. As primeiras guerras de religião acontecem já na época do imperador Carlos V na Alemanha, e depois vão se espalhar para outras partes da Europa. E, eventualmente, o que acontece é que, embora o imperador militarmente consiga derrotar os protestantes luteranos, ele não consegue traduzir esta vitória, esta supremacia militar, numa vitória política. Eventualmente precisa ir para um meio termo. E o luteranismo vai sobreviver e mesmo se espalhar. Muitas vezes, então, é um príncipe que vai dizer: ok, doravante não mais sou católico, doravante sou luterano.
e vai acontecer em partes da Alemanha, vai acontecer em Dinamarca, em Suécia, etc. Desta maneira vai se espalhar. Aqui você pode ver a Bíblia traduzida por Martin Luther. Nós não só temos Martin Luther, ele é o mais conhecido dos líderes reformadores da Europa, mas houve literalmente dezenas, se não centenas, de pensadores, pregadores, teólogos que mexeram com a religião, desenvolveram teologias, muitas vezes em contradição não só com o catolicismo, como também com outros reformistas protestantes. Então, isto explica por que você tem uma igreja católica com uma teologia e um boss, que é o Papa, mas você tem dezenas de igrejas protestantes divergentes com teologias e sistemas organizacionais e pontos de apoio geográficos bem diferenciados. Mas entre os outros reformadores temos uma figura que também, em termos de sua influência internacional, é imprescindível mencionar, e isto é Jean Calvin, ou Calvino. E Calvin é um pregador francês que eventualmente vai se estabelecer em Genebra, na Suíça, e ali estabelece um tipo de Estado teocrático, um tipo de Irã protestante, poderíamos dizer. Bom, as vicissitudes dele politicamente são menos importantes, pois o calvinismo só vai se tornar importante nas décadas após a morte de Calvino, mas algumas referências precisamos aqui dar. Então, com Luther temos uma figura que transforma a igreja sem totalmente quebrar com a teologia da igreja católica. Ele se radicaliza aos poucos, mas isto é mais devido à repressão, ao negativo da igreja para entrar num diálogo, do que na própria vontade e tendência temperamental de Martin Luther. No caso de Calvino, temos uma teologia de antemão muito mais radical. Esta teologia enfatiza a chamada predestinação. O que é predestinação? Predestinação quer dizer que mesmo antes da criação, Deus, que é onisciente e onipoderoso, já sabia quem vão ser as almas que durante toda a época da história do mundo vão viver e morrer, e quais destas almas vão para o paraíso e quem vão para o inferno. Isto depende só da soberana vontade de Deus onipotente, e nada que você possa fazer ou não fazer, ou pensar ou não pensar, pode mudar isto. Pois seu estado desde o pecado de Adão e de Eva é o estado de ser caído. Todos os seres humanos, do ponto de vista de Deus, merecem um inferno. Mas ele, em sua compaixão, que não se explica, de antemão já determinara uma minoria entre os seres humanos que são predestinados para, apesar de seu estado caído, apesar do pecado original, irem para o paraíso. Aí a única coisa que você pode fazer é de rezar e de fazer uma vida muito virtuosa. E como isto se desenvolve praticamente é que Calvino, contra Luther, também denuncia toda a hierarquia da igreja, pois diz que a salvação é algo que não é influenciada pela igreja. Pelo contrário, vários abusos e prepotências da igreja ou das igrejas podem até piorar a situação. Então, ele vai para um sistema muito mais democrático de igrejas, onde as próprias igrejas são muito severas, mas são controladas por seus membros, que mutuamente vão controlar seu comportamento. Então, o controle social em meios calvinistas se torna, às vezes, extremamente forte.
E em termos políticos, muitas vezes isto vai se combinar com um republicanismo e uma rejeição de formas de monarquia absolutismo que, assim, diz se justificar pela graça de Deus, a lei divina que colocou alguma pessoa como rei, que ele tem o direito de ter o poder total sobre você. Então, ali você já pode adivinhar que os resultados políticos de uma tal ideologia vão ser bem mais radicais, extremas, do que o luteranismo. O luteranismo facilmente se vincula a uma mentalidade de obediência aos poderes. Exatamente. Então, os príncipes que pegam o luteranismo e usam o luteranismo para inculcar a ideia de uma cega obediência aos súditos. Mas no calvinismo não tem esta ideia de obediência, tem a ideia de contestação. Então, isto é um perigo bem maior para os poderes católicos e também para as potências luteranas que vão se desenvolver. E aqui a disseminação política do calvinismo vai ser em outros lugares. Então, já falei de Genebra. Depois, Holanda vai se tornar calvinista, Escócia vai se tornar calvinista, vai ter uma influência parcial na Inglaterra, nos Estados Unidos e até em certas partes da Europa Oriental. Aliás, se você olha, esta é uma igreja calvinista da Holanda do século XVII, pode ver que faltam Maria, santos, imagens, tudo. É muito desnudada, sim? Pois exatamente o protestantismo, então, rejeita estas formas como superstição e faz uma limpeza de imagens. Então, também cultural e artisticamente, a diferença com o catolicismo vai se aumentando.